Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 7, o poder de Paulo vem só de Deus. É o título. Quem gosta de ouvir a palavra? Quem gosta de ouvir a palavra? Então escuta a palavra. Repete comigo: o poder de Paulo vem só de Deus. Paulo era muito maior que Valdemiro ou que qualquer pastor. Muito maior, mas muito maior. Paulo fez a obra de forma esplêndida, extraordinária. Só que o poder não era dele. O poder de Paulo vem de quem? Não é vem de Deus, vem só. Você consegue imaginar hoje na terra alguém poderoso como Paulo? Não, você não consegue. O apóstolo Paulo não pode ser hoje comparado a ninguém, porque ninguém é do tamanho dele. Mas se o poder dele vinha só de Deus, isso significa dizer que qualquer coisa que eu e você possamos conquistar na vida, só pode vir de Deus. Seja poder aquisitivo, político, ou qualquer outro poder. Porque essa palavra poder só cabe a Deus. Deus é onipotente. O que significa ser onipotente? Pode tudo, todas as coisas. Continua o texto, por favor. Leia conosco. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quem conhece a palavra tesouro? Você sabe o que significa tesouro? Você assistiu uma live minha um dia desse, explicando o que é tesouro, uma reunião? Tesouro é um conjunto de riquezas. Tesouro não é só uma riqueza, não. É um conjunto. Olha lá, um conjunto de riquezas. O que é um arquipélago? Quem sabe o que é um arquipélago? Conjunto de ilhas. Olha, legal, hein? Você prestou atenção na aula lá, né? Um arquipélago é um conjunto de ilhas. E uma cordilheira, o que é uma cordilheira? Um conjunto de montanhas. Muitas montanhas formam o que? Uma cordilheira. Muitas ilhas formam o que? Um arquipélago. Muitas riquezas formam o que? Um tesouro. Um tesouro. E se você sabe já o que é tesouro, uma coisa que eu não preciso ensinar para você e perguntar se você sabe, mas eu pergunto a si mesmo: quem sabe o que é um vaso de barro? Quem sabe? Quem tem ou já teve na sua casa um vaso de barro? Ou uma moringa, né? Quem teve uma moringa em casa, mais velhinha lá da roça, de botava água na moringa, gostava de... Dizem que é verme, mas eu gostava daquele gostinho de barro que dava na água, entendeu? Água da moringa.
Então, a moringa, ou vaso de barro, tem uma fragilidade, vulnerabilidade. Se cair com 2 palmos de altura, já se desfaz. Quem entende o que eu estou falando? Se a palavra tesouro significa um conjunto de riquezas, muitas riquezas, muitos bens, não só material, mas também imaterial. Mas a saúde é uma riqueza, quem concorda comigo? A amizade é uma riqueza, quem concorda comigo? O amor é uma riqueza maior ainda, quem concorda comigo? E há outros bens, há outras riquezas que compõem o tesouro, e esse tesouro, ele foi colocado onde? No vaso de barro. Qual é o poder, a força, a eficácia de um vaso de barro? Quem já viu um vaso de barro quebrar em casa? Quem já viu? Todo mundo? Eu já quebrei muito, sem querer. Basta cair, ou alguém bater ou esbarrar. Então, este vaso de barro é você, sou eu. Você pode ter o poder que for, você pode ter as conquistas maiores do mundo, que você nunca vai deixar de ser um vaso de barro. O sujeito estudou, se formou médico, mas continuou sendo um vaso de barro. O sujeito se formou professor, engenheiro. O sujeito ingressou na política, virou senador, ministro, deputado, vereador, prefeito, governador, presidente, continuou sendo vaso de barro. O sujeito entrou na obra, virou pastor, bispo, apóstolo, profeta, missionário, continuou sendo vaso de barro. Nunca um ser humano, aprende isso, bispo, nunca um ser humano vai deixar de ser vaso de barro, porque isso faz parte do projeto de Deus. Deus não nos fez do aço, da pedra, da bauxita. Deus não nos fez da prata. Deus nos fez do barro, da terra. Porque a força da pedra, a força do aço, do ferro é uma, a do barro é outra, é inferior. E Deus nos fez frágeis, Deus nos fez pequenos, Deus nos fez vulneráveis, para que se tornasse evidente a grandeza da riqueza dele em nós, na nossa vida. Deus te fez pequeno para fazer coisas grandiosas, extraordinárias na sua vida e através de você. Então, o Espírito Santo diz através do apóstolo Paulo, olha o texto: temos, porém, este tesouro, esse conjunto de riquezas em vasos de que, igreja? De barro, para que a excelência do poder, a palavra excelência
Você sabe o que significa? Quando você se dirige a alguém, a Vossa Excelência. E aqui em Brasília é comum isso, não é? É ou não é? Eu assisto a TV Câmara. E às vezes eu ouço um deputado se dirigir ao outro, a Vossa Excelência. Pena que às vezes ele diz, a Vossa Excelência está faltando com a verdade. Lá em Minas, em Cisneira, a gente fala assim, você é um mentiroso. Que é a mesma coisa, não é verdade? Se está faltando com a verdade é o quê? Mentiroso. Hoje eu tenho vários deputados aqui, o prefeito, o senador, e ele sabe disso, que às vezes o sujeito se altera lá, eu vejo a guerra lá. A Vossa Excelência subtraiu, traduzindo lá em Cisneira, você é um ladrão. Então, a palavra excelência sugere que você reconhece a superioridade, a importância, a autoridade, e a excelência do poder de Deus é infinitamente superior a todos os poderes do mundo. Então a excelência do poder de Deus, ela se manifesta em vasos de quê? De barro. Por que Deus nos ensinou assim? Que nós somos vasos de barro, para que não nos exaltássemos, para que não nos enchêssemos de soberba. Ô pastor, você ouviu o que eu falei? Tem certeza? Eu posso botar o microfone para você repetir? Não? Então presta atenção, por favor. Por favor. Então, a soberba, a vaidade, a prepotência e todo tipo de imundícia não pode fazer parte da nossa vida, porque vaso de barro não tem eficácia própria, poder ou resistência a absolutamente nada. Quando resistimos a adversidades, a pandemias, a crises, é por causa do tesouro que está em nós, chamado Jesus Cristo, a riqueza que vem de Deus. É por causa disso. Não é próprio do homem. Valdemiro não é nada. Valdemiro tem dor de barriga. Aliás, ontem eu tive dor de barriga de noite, que eu comi muito. Valdemiro é de barro como você. Teve um racista uma vez que falou, vem cá, vocês falam que o homem foi feito do barro, por que tem uns clarinhos como eu, outros neguinhos que nem você? Perguntou para mim. Falei, eu sou feito de terra roxa, rapaz. Aquela terra roxa, entendeu? Que você planta café e o cara enverga. Não é verdade? Não? Nós somos de terra roxa. Eu falei para ele, ele ficou assim. Falei, você é feito daquele barro branco que a gente passava no fogão quando era na roça lá. Eu sou feito de terra roxa, mas todo mundo é de barro, entendeu? Então, nós somos frágeis, nós somos vulneráveis, nós somos insignificantes, nós somos pequenos. O que está em nós é maior que tudo. O que está em você. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Sabe por que você acha que não vai vencer a doença? Sabe por que você acha que não vai vencer a crise financeira, ou familiar, conjugal, sentimental ou espiritual? Porque você é frágil, você é de barro. Mas se você se conscientizar de que o que está em você é um tesouro, é um conjunto das maiores riquezas, é o Deus Todo-Poderoso, então você vai vencer tudo. Tudo que se opuser a você, tudo que fizer frente, formar barreiras,
obstáculos na sua frente. Somos vasos de barro levando o que, igreja? O que, igreja? Um tesouro. Versículo 8. Em tudo somos atribulados. É verdade. Em tudo somos atribulados. Quem sabe o que é tribulação? Quem sabe? Você já teve tribulação na sua família? Já? Na saúde? Na vida financeira? Algum tipo de perseguição? Você já teve alguma preocupação que tirou o seu sono? Todo mundo já teve. Você pensa que aqueles muito ricos não tem? Tem também. Tem até mais do que os outros às vezes, sabia? Por isso a Bíblia diz: em tudo somos o quê? Atribulados. É porque ele está com delay, está atrasado o rapaz ali. Mas ele vai botar lá, não vai, filho? Foca bem, por favor. Isso. Aí. Em tudo somos o quê, igreja? Porém, não angustiados. Tristeza, sim. Você já sentiu tristeza? Você já chorou já? Já? Mas você nunca me viu chorar já? Já? Muitas vezes. Mas essa expressão angustiado sugere que a nossa tristeza é momentânea e ela não prevalece, ela não perdura. Por quê? Lá no Salmo 91 tem uma palavra que Deus fala assim: na sua angústia eu estarei com ele. Já teve algum momento que a angústia veio e uma força superior nos envolveu e meio que dissipou, apagou. E é assim que acontece conosco. Quando a gente começa a querer entrar na angústia, aquele tesouro extraordinário que está em nós começa a aparecer. E aí começa a surgir as saídas, as soluções. E aí começa a aparecer o clarão, né? o caminho, a vereda. Como quem está perdido e de repente acha o começo da saída ali, o caminho. Por isso a expressão somos atribulados. Esse tempinho que eu dou é por causa do delay. Somos atribulados, porém não perplexos. Porém não desanimados. Às vezes a gente fica perplexo mesmo. Somos surpreendidos em algumas coisas. Eu fui surpreendido há uns 5 meses atrás, numa situação, eu fiquei como uma estátua assim. Eu estava lá no estado do Mato Grosso do Sul e me chegou uma notícia que para mim foi tão grande a surpresa negativa que eu fiquei perplexo. Mas não me desanimou, porque aí a minha fé entrou em ação. E Deus foi mostrando os caminhos, e 5 meses depois, Deus reverteu a situação e me deu vitória. O
crente fica perplexo às vezes, não é verdade? Surpreso. E às vezes até os de fora, como fizeram comigo nesses 5 meses, alguns botavam lá na internet: cadê o Deus do Valdemiro? Olha o que tiraram dele, lá, cadê o Deus do Valdemiro? Eu não sei se eles estão lendo lá já a notícia que o Deus do Valdemiro devolveu o que tiraram. Eu não sei se eles estão lendo, mas deve estar lendo, porque o Deus do Valdemiro é assim. Esse é o Deus. Se você se sentir perplexo, não desanime e não se esqueça que, embora de barro, você leva um tesouro extraordinariamente grande na sua vida. Você pode não ser pastor, nem obreiro, nem missionário, nem apóstolo, não interessa. Mas eu afirmo que o que está em você é muito grande e muito valioso. Não tem essa de se Deus fizer ou se Deus não fizer. Se Deus não fizer, Ele é Deus, e se Ele fizer, Ele é Deus. Não barganhe com Deus, dizendo: se Deus fizer isso, eu faço aquilo. Se Deus me der isso, eu dou aquilo outro. Não, não faça isso. Deus é o único tesouro que nunca vai desvalorizar, que nunca vai deixar de existir e que nunca vai se deteriorar. Ele é a riqueza que eu e você temos na nossa vida e levamos conosco no nosso vaso pequenininho de barro. Amém, igreja? Continuando. Versículo 9. Perseguidos, é isso? Porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Você assistiu à reunião de pastor que fizemos ontem? Ou quinta-feira, né? Foi quinta? Foi quinta, foi? Quem assistiu? Deixa no texto, já demora, então deixa lá. Está demorando demais. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Às vezes a sua mulher ou seu marido, filho ou pai, alguém, um colega olha no seu rosto e te vê abatido ou abatida. Às vezes você sente a fraqueza do vaso de barro, mas você não será destruído. Sabe por quê? Porque o escolhido de Deus sobrevive a tudo. O escolhido de Deus, só um minuto, por favor. O escolhido de Deus, ele renasce das cinzas. O escolhido de Deus, se for jogado na cova dos leões, Deus amansa os leões por causa dele. O escolhido, se for jogado numa fornalha de fogo, Deus manda o filho dele, entra também na fornalha, e o fogo não consegue queimar nem um fio de cabelo da cabeça dele. O escolhido de Deus, se cair em alto mar, no Oceano Índico, os tubarões o rodeiam o dia inteiro e não podem tocar nele.
O escolhido de Deus sobrevive a todas as crises, vence as adversidades, e ele só vai para lá quando Deus falar: basta, vem para cá ficar comigo. Aí sim. Mas nenhuma arma forjada, por favor, não fiquem andando, porque se você perder a palavra, você perde a bênção. Por favor. Por favor, não fiquem andando. Se você perder a palavra, você perde a bênção. Você não está aqui porque é amigo do Valdemiro. Você veio ver a seleção jogar, foi? A seleção jogou um dia desses aqui. Acho que é de vôlei, não foi? Não foi? Eu assisti. A seleção feminina de vôlei jogou aqui, né? E hoje não daria para a seleção jogar, daria? Vocês iam atrapalhar aí, ó, não cabe, ó. Olha onde é que a seleção jogou, nessa parte de baixo aí, ó, na quadra. Você acha que dá para jogar hoje aqui? Você não veio ver jogo. Você veio porque Deus te buscou em algum lugar e falou: vamos lá, vou te levar lá. Deus falou: vamos lá, vou te levar lá, vou te mostrar e vou fazer coisas extraordinárias na sua vida. Foi para isso que você veio. Ah, mas eu não sou dessa religião. Eu também não sou de religião nenhuma, não. Eu também não sou de religião nenhuma. Eu sou de Cristo. No céu não tem repartições, não tem clubismo, não, partidarismo. No céu só entra quem for lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ninguém é maior que ninguém, só Deus. Deus é maior que todos. Deus é grande. Ainda falando do vaso de barro, eu e você pensamos, falamos, projetamos, somos animais inteligentes, mas somos mais vulneráveis do que os animais irracionais. A mulher, ela é inteligente, é um animal inteligente. O homem é um animal inteligente. Quando uma mulher vai dar à luz, ela fica cercada de parteiro, ou de médico, ou de enfermeiro, preocupações. Quando um animal irracional vai dar à luz, ele se isola, fica sozinho. Só descobre depois que nasce o filhinho, sem ajuda de ninguém, porque é muito mais forte que nós. Ninguém dá anestesia para fazer uma intervenção cirúrgica no animal, ou quase ninguém, e ele suporta, nós não suportamos. Nós somos frágeis, de barro. A diferença é que nós carregamos o tesouro. Isso quer dizer que o homem que rejeita Deus, o homem que não aceita levar esse tesouro, que não se submete a Deus, ele é vazio e muito mais insignificante que qualquer animal irracional e mais frágil. A nossa força não está em nós, o nosso poder não está em nós, a nossa riqueza não está em nós, não. Tudo que temos de bom vem de Deus e está em Deus. O animal que resiste mais que nós, o irracional, não tem a semelhança de Deus. Eu e você temos a semelhança de Deus, temos a inteligência de Deus.
Não podemos viver de forma independente. Os seus diplomas, suas faculdades, seus conhecimentos, suas conquistas não podem lhe dar autonomia, independência, porque você foi feito para depender de Deus. Eu fui feito para depender de Deus. Nós vamos vencer tudo, mas precisamos estar com Ele, andar com Ele, levar o tesouro aonde formos. Aonde você for, você tem que levar esse tesouro. Não estou oferecendo religião para você. Não, nem seita, nem nenhuma filosofia de vida, não. Quem sou eu? Eu estou falando uma realidade, eu provo para você a todo momento. Eu já fui processado por médicos renomados no passado. Hoje esses mesmos e também os seus colegas mandam pessoas na igreja e fazem cartas de recomendações. Você já viu isso aí, não? Quem já viu o povo fazendo fila em São Paulo? O doutor fulano me mandou aqui. Quem já viu isso? E você já deve ter visto na revista Isto É, em outras revistas no passado. Valdemiro foi processado e foi lá depor porque o cardiologista tal o processou por curandeirismo. Hoje os médicos carimbam lá, põem o CRM e falam assim: vai lá no Valdemiro, dá um abraço no negão lá. E aí? Nunca deixe de levar o tesouro, porque você sozinho não vai conseguir. Você vai ser atribulado, você vai chorar, mas se você não abrir mão do tesouro, muitos vão se chegar a você pedindo a sua ajuda. Deus é o tesouro. Nós somos apenas vasos de barro. É o que somos. E o poder não é nosso, não é seu, não é de homem algum. É difícil convencer a sociedade, as pessoas, principalmente as que se julgam mais preparadas e capazes, porque as conquistas geraram uma vaidade, uma soberba. É comum no homem isso, a conquista trazer a soberba, a vaidade. É comum no bispo, no pastor, no apóstolo, todo mundo, no empresário, na autoridade política, do judiciário. Tem momentos que Satanás sugere assim: você é poderoso, você é capaz, você pode, você faz, você acontece. Aí o sujeito é acometido de um câncer, aí ele vai lá embaixo, lá no pó. Você entende o que eu estou falando? É. Eu já ouvi isso. Uma vez uma autoridade me humilhou dentro de uma prefeitura. Você conhece essa história? Lá em Recife, Pernambuco. É. Perguntou. Ele já sabia quem era eu, porque ele havia trabalhado comigo. Eu ajudei ele muito. Ele virou deputado federal. Eu não fui falar com ele, eu fui falar com o prefeito, mas ele me humilhou e falou: quem é você? Eu falei: rapaz, às vezes eu até esqueço. Eu sou fulano de tal. Eu falei: eu sei, eu te ajudei no passado. Eu posso mandar prender você agora. Eu falei: faça meu favor, manda. É? Alguns policiais, 2 policiais botaram a mão na arma, tentando me fazer calar, porque esse sujeito mandou fechar uma igreja nossa lá no Pernambuco, no Recife.
o prefeito, eu fui lá na prefeitura. Eu falei, atira. Pode atirar. Mas eu não te convidei aqui. Eu falei, também não te convidei na igreja para fechar a igreja. Eu também não te chamei para ir lá. É? Mas eu sou autoridade. Eu falei, maior do que o meu Deus não é. Nem igual. Nem igual. Eu respeito a todas as autoridades. Mas nenhum poder, nenhuma autoridade faz o homem deixar de ser vaso de barro. Quando vem uma tosse, é um desespero. Quando vem uma gripe, às vezes é até um resfriado, nem é gripe. Você já começa a pensar assim, será que é a gripe do porco? Será que é do frango? Hein? O homem sente uma dorzinha no abdômen e fala, será que é a próstata? A mulher fala, será que é o mioma? Você sabe por quê? Vaso de barro só fica bonito mesmo na fita se levar o tesouro. Se carregar o tesouro. Então não abra mão. Você pode conquistar o que quiser, mas nunca deixe de ser um vaso de barro. Tenha consciência de que o que é bom em você, o que é grande em você, o que é rico em você, é tudo que vem de Deus para a sua vida. Tudo. Tudo. Eu tenho consciência disso. Hoje eu queria chamar você para dizer para Deus assim, Senhor, eu aceito, eu sou de barro mesmo. Mas não saia de mim não, porque o Senhor é quem enfeita a minha vida, é quem sustenta, é quem fortalece. O Senhor é quem dá sentido. Um vaso de barro sem um tesouro não vale nada, sem flores, sem cuidados do seu dono não vale nada. E se ele se quebra, talvez você esteja num estágio da vida em que você diria o seguinte, mas eu já sou um vaso quebrado, apóstolo. Provavelmente. Mas quem te fez a primeira vez está lá em Jeremias 18, se eu não me engano. É isso mesmo? É Jeremias 18, é? Quem te fez a primeira vez pode refazê-lo. E do jeito que ele achar melhor. Você sabe disso. Eu queria fazer um pedido a você. Você não precisa se lembrar de mim o tempo inteiro, ou achar que precisa de mim, porque você não precisa de mim. Se você se lembrar de mim, eu vou gostar, porque aí você vai orar por mim. Mas não se esqueça que você anda por causa de Deus, você respira por causa de Deus, você fala por causa de Deus. Quem é que teve dificuldades porque contraiu o Covid e teve que respirar recebendo oxigênio no hospital ou numa clínica em algum lugar? Quem? Foi um desespero, não foi? Quando botaram aquela máscara em você, aquele oxigênio, foi um alívio tremendo, não foi? Então imagina nós aqui agora, ninguém está com aparelho para respirar, e nem sequer você está pensando que esse oxigênio vem do aparelho que Deus botou em você, e é de graça, e todo dia você tem ele, todo dia, todo dia. Você acorda respirando, vai dormir respirando, mesmo dormindo, ele não tira. E quando ele desliga o aparelho, o botãozinho, ó, pode ser rico, pode ser grande,
pode ser ministro do STF, pode ser o que for, pode ser Valdemiro, desligou o aparelho, já era. Acabou, o vaso não vale mais nada. Igreja, dê valor a Deus todos os dias, fale bem dele. Fale bem dele todo dia. Agradeça a Deus todos os dias. Amém?